O segundo dia do consórcio de integração Sul e Sudeste foi marcado por reuniões entre governadores sobre a segurança pública, meio ambiente e dívida dos estados com a União. Reportagem de Emanuel Soares. Mais de 90% da dívida pública dos estados brasileiros estão nos entes federativos que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD. São Paulo e Rio de Janeiro, por serem mais antigos e maiores, lideram o endividamento. Na pauta dos governadores está uma saída para mudar esse cenário. Com a dívida e os juros, pouco sobra no fim do mês. E a reforma tributária, por exemplo, não muda a realidade dos estados, na visão de Guto Silva, secretário de Planejamento do Paraná. Muitas vezes uma determinada obra, o Estado pode fazer, o município pode fazer, ou o governo federal pode fazer. Mas muitas vezes aquela ação específica, ela está prevista nos 3 orçamentos. Aí o orçamento começa a bater e começa a ter mau desempenho orçamentário. Para Cleverson Sievert, secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina, é preciso avançar no tema da dívida para que a sociedade ganhe mais com investimentos. Para que os estados possam avançar nesse tema. E aí, com isso, a gente desloca recursos de pagamento de dívida, o que não faz muito sentido, para efetivamente fazer investimentos e levar melhores serviços para a sociedade. E a partir dessa edição, o COSUD passa a existir formalmente. Os governadores aprovaram regras para o funcionamento do consórcio. E por mais que as discussões possam até abranger outros temas, as críticas sobre o mais Brasília e menos Brasil pautaram as principais falas. A PEC da segurança, que não teve apoio de todos os governadores e que mudaria as atribuições da Polícia Rodoviária Federal para trabalho ostensivo de segurança em todo o país, foi criticada pelo secretário de Segurança de Minas Gerais, Rogério Greco. Mas a PEC em si, ela não sabe o que veio. Então, desde a absurda concentração de poderes na União, a concentração de poderes, por exemplo, para determinar as políticas de segurança do Brasil todo, cada estado é um país diferente, cada estado tem uma característica diferente. Ainda neste segundo dia de evento, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, cedeu um sistema de gestão fiscal catarinense para São Paulo. O acordo foi assinado com o governador Tarcísio de Freitas. De Florianópolis, Emanuel Soares. O Cristiano Vilela, esse é um trailer do que a gente vai viver em 2025, né? Porque os governadores são totalmente, ou praticamente a maioria é refratária a essa proposta do governo, né? Exatamente, foi uma proposta que foi lançada sem combinar, sem conversar, sem compreender se esse deveria ser justamente o caminho. Eu vejo que seria muito mais razoável que o governo federal exercesse o papel de coordenar as ações das polícias militares, do que eventualmente vir com ideias mirabolantes que acabam fazendo com que o papel dos governos estaduais fiquem restringidos com relação a isso. Não é esse o caminho. A gente precisa ter a união de forças para acabar com o crime organizado e não criar uma cisania ainda maior, especialmente, claro, num contexto onde o momento político-eleitoral das eleições gerais de 2026 começa a adquirir contornos cada vez mais evidenciados.